façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Porra, então, isso aí tem que tirar o da Argentina, o que você está achando dele? O Milei? Então, é engraçado, né, cara? Porque se você for pensar na política argentina, o que era o Perón? O Perón era um puta de um esquerdista, claro, né, com um braço socialista, mas ele tinha um componente trabalhista muito forte nele e tinha um componente nacionalista muito forte. Eu que sou do Rio, é uma associação assim, é uma coisa que me lembra muito o Brizola, digamos assim, sabe? Me lembra muito o Brizola. Brizola tinha esse componente meio peronista. Também, né? Okay? Não é muito, né, do que o Getúlio era pro Brasil, né? Tem um componente do Getúlio. Tem sim um componente de Getúlio. Então, esse populismo da América Latina do século passado, que é diferente desse nacional populismo atual, que é de direita, e esse é que é o fenômeno interessante. Porque tradicionalmente, a esquerda da América Latina, ela tem esse componente nacionalista muito forte. É uma coisa da esquerda. E, no entanto, era muito forte da esquerda. E, no entanto, você passou a ter agora, nesse momento, a esquerda moderna tem um caráter internacionalista, globalista. E quando você pega o quadro do Milei, o Milei, então você tem, digamos, no mundo, né, o surgimento do nacional populismo de direita. E aí você tem figuras como Bolsonaro, figuras como Trump, etc, espalhados, Meloni na Itália, espalhados pelo mundo. Você tem vários nomes que são os nacionais populistas de direita. Então, o que está dentro desse discurso? Primeiro, uma revolta muito grande com o establishment, mas segundo, um componente nacionalista muito forte e um sentimento de moral e costumes, de restauração da moral e dos costumes tradicionais. Então, esse, por exemplo, é o Bolsonaro, esse, por exemplo, é o Trump. Na Argentina, isso é muito louco, porque o Milei não é esse cara exatamente. Não. Libertário, pô. Ele é meio libertário, mas eu gosto de gente assim, eu adoro gente que eu não consigo colocar dentro de uma caixa. Mas ele é meio libertário, ele não é um cara nacionalista, pelo contrário, o cara que fala de dolarizar a economia. Porra, não tem nada menos nacionalista do que isso, né? Abertura econômica, etc. Ele é o oposto disso. Isso é uma coisa antiperonista. Então, tem um impacto muito forte entre os jovens. Agora, não tem um eco tão forte na Argentina com as senhoras, com as tias do Zap. Entende? É o contrário do Brasil. E o contrário. Aqui o Bolsonaro não tem... Tem, claro, pessoas como você, eu falo do Adam Amari, que eu gosto também, do Zoe, que é jovem, o Nicolas, que é o maior fenômeno da juventude de direita que eu vi nos últimos tempos. Claro, tem pessoas jovens, mas de um modo geral, o Lula tem muito mais voto dos jovens, a esquerda tem muito mais voto dos jovens do que o Bolsonaro. Isso é um fato. E as tias do Zap são todas bolsonaristas. Na Argentina, esse fenômeno é meio que ao contrário. Se você for olhar... aqui no Brasil, hein? Você acha? Eu acho que tá virando. Porque existe uma juventude conservadora, não por motivos ideológicos, mas por motivos religiosos, que é uma juventude com a qual eu tenho proximidade, que eu venho de uma família evangélica, pentecostal. Qual é a sua igreja? A minha igreja? Assembleia de Deus. Eu sou da Assembleia de Deus. Da Assembleia Tradicional. Eu cresci na Assembleia. Minha avó, ela fundou várias igrejas lá no Paraná. Interessante. Eu venho da minha família inteira pentecostal, do lado de mãe, do lado de pai. Então eu venho dessa cultura, né? Venho desse caldo cultural. E uma coisa que eu percebo é que essa juventude que vem do meio pentecostal é uma juventude muito conservadora. Óbvio que tem as questões, tem um jovem que entra na faculdade esperto, tem. Mas o grosso ali, o 80%, 70%, são jovens que não abrem mão disso. E essa juventude que o Nicolas pegou o nicho.
O Nicolas percebeu, caramba, quando eu falo as coisas que eu penso, as coisas da minha cultura, essa juventude compra a minha ideia. E essa juventude tem sido uma ferramenta de mudança. Até porque as redes sociais, elas amplificam o nosso discurso, né? Quantos jovens já não mandou mensagem para mim e às vezes eu não tenho dimensão desse impacto? Parece, eu tô postando vídeo, você não tem muita noção do que você tá causando, né? Mas já chegou várias mensagens de jovens que falaram assim, você me mudou minha opinião. Eu pensava de uma forma, entendia que a esquerda, que o socialismo era algo bom, vendo alguns vídeos seus, você mudou minha cabeça. Isso tá acontecendo, cara. Existe uma juventude de direita. Quando eu vou nos eventos assim, tem as tiazinhas que me adoram. O menininho novinho que fala de política. Mas tem também muito jovem que olha para mim e vê, tem uma referência, entendeu? Esse cara, ele é diferente, ele fala coisas verdadeiras. As pessoas também enxergam sinceridade. O erro de muita gente é achar que dá para manipular o cidadão comum e que o cidadão comum não é capaz de enxergar, mas o cidadão comum percebe quando a pessoa é sincera e não é. E esse é o grande diferencial do Bolsonaro, do Nicolas, que quando as pessoas olham para o Bolsonaro falando, as pessoas veem, esse cara é autêntico, ele não é um personagem como sempre venderam pra gente. Olha a diferença do Dória pro Bolsonaro, não tem comparação, cara. O Bolsonaro, ele fala o que pensa. É exatamente o oposto. Eu acho que o Dória é o maior oposto do Bolsonaro possível. Exato. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Dória. O Dória é mais oposto do Bolsonaro do que o Lula. Com certeza. Porque o que o Bolsonaro tem de autêntico, o Dória tem de fabricado. Nada que sai da boca do Dória... que um tem de nacionalista, o outro tem de globalista, um tem de autêntico, o outro tem de falso, um tem de macho tradicional, o outro tem de, calcinha apertada, o que um tem de simples e, pão com leite condensado, o outro tem de caviar. São realmente animais impossíveis de conviverem na mesma floresta. Eu entrevistei ele no Morning Show e eu fiquei reparando, né? Fiquei, o que esse cara é, né? Eu conheci o Dória pessoalmente muitas vezes. Tive com ele várias vezes. Um impostor completo. Sabe uma coisa que ele, até mesmo, quando você vê cursos de oratória, assim, geralmente eles dão dicas de como se posicionar, como posicionar o microfone, etc. O Dória, ele posiciona a mão com o microfone numa altura assim que é travada. É essa altura que tem que ficar. Até a forma como ele posiciona a mão é calculado. A fala dele, quando você pergunta alguma coisa, por exemplo, eu tentei enquadrar ele perguntando se ele tinha mudado de opinião em relação ao Lula naquela época, né? Falei assim, você criticou o Lula, chamou os caras de bandidos, criticou o Haddad, e daí agora você organizou um evento com o Múcio aí, com o Flávio Dino. Você mudou de opinião? Você não acha mais que o Lula estava errado e tal? Você agora é um cara de esquerda? Perguntei pra ele, né? Ele foge totalmente, mas ele não foge de qualquer jeito. Ele foge com um discurso planejado. É impressionante. É um robô, cara. É um robô. Feito pra enganar. E agora, como ele só quer saber de dinheiro, ele não tá mais preocupado com a opinião pública. Então, mudou totalmente o discurso. Não, agora o Dória vai virar um baita de um lobista internacional. Ser governador de São Paulo abriu para ele portas incríveis. Ele realmente conheceu todo mundo, é uma coisa impressionante. O Dória vai voar agora no lobby internacional globalista. Vocês podem prestar atenção que o Dória não deixa de ser um homem importante no Brasil. Pelo contrário, talvez ele seja mais importante agora do que ele era. Talvez, porque vai continuar nos bastidores fazendo essa ligação entre o empresariado global. É uma coisa muito impressionante. Eu queria voltar para o negócio da tua religião, Lucas. Faça um tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.